Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esta videoaula de cálculo e nesta videoaula nós vamos resolver mais um exemplo sobre área entre curvas. Bom, então vejamos. Calcule a área da região delimitada pela parábola. Então nós temos aqui a parábola y ao quadrado igual a x mais 3. Então como que é essa parábola? Então nós temos aqui o seguinte, olha, vamos isolar o x. Então, x igual a y ao quadrado menos 3. Bom, nós sabemos o seguinte, que essa parábola, o vértice, o eixo dela está sobre o eixo x. O vértice dela está em x igual a 3, y igual a 0. E as raízes dela, né? Quando x é igual a 0, nós sabemos o seguinte, que quando x igual a 0, y ao quadrado igual a 3. Então, y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 3 vai estar mais ou menos aqui. E aqui também. Menos raiz de 3, perdão. Vai estar mais ou menos aqui. Bom, e agora, né? Como é esta parábola aqui? Então, a parábola ela vai fazer assim, ó. Vai estar aqui, ó, x. Então tá aí, tá? Fiz a parábola. Então essa é a parábola. Agora vamos fazer o gráfico dessa função aqui, ó. Y igual a x mais 1. Então se x é igual a 0, nós temos que y é igual a 1. E se y é igual a 0, então x é igual a menos 1. Então nós temos os seguintes pontos aqui. X igual a 0, y igual a 1. E o outro é y igual a 0, x igual a menos 1. Está aqui. Vou fazer ela de outra cor. Então vamos fazer a reta. Bom, então qual é a região definida pelas curvas? A região, essa região aqui, ó. Vou fazer de um verde mais claro, só para não... Aqui. É toda essa região aqui definida pelas curvas. Bom, se a gente fizer a integral em relação a x, nós vamos ter que fazer duas integrais, porque veja bem, se a gente considerar aqui, ó, em x igual a menos 2, a gente consegue aqui dizer que nós temos duas regiões aqui, ó, uma região R1 e a outra região R2. Note que a região R1 ela é definida apenas pela parábola.
né, você pode ver aqui que ela é definida só pela parábola. Já a região R2 ela é definida pelas duas curvas aqui. Como você pode ver, a parábola está sobre a reta aqui para definir essa região. Então, se a gente fizer a integral em relação a x, a gente vai precisar de uma integral para resolver, para calcular a área de R1 e de outra integral para calcular a área de R2. A gente vai precisar de resolver duas integrais definidas. Por quê? Porque a R1 só depende aqui da parábola. Já a R2, né, depende de ambas as curvas. Então, para a gente não ter que calcular duas integrais, uma alternativa é integrar em relação a y. Porque quando a gente integra em relação a y, a gente pode considerar basicamente os retângulos dessa forma aqui. Ó. Essa aqui é a ideia. E aí nós temos o seguinte, se a gente pegar o valor de x aqui na reta, menos o valor de x da parábola, nós vamos ter a altura. Isso aqui é a altura. Né? Ou seja, isso aqui vai ser o f de y menos o g de y. Sendo a função f a função cujo gráfico é representado pela reta. E aqui nós temos o Δx, né? Δy, perdão. O Δy é a altura. E a diferença aqui das coordenadas de x é a largura. Então, para a gente simplificar, a gente precisa, a gente pode, né, fazer a integral em relação a y e não em relação a x. Se fizer em relação a x também vai dar certo, só vai ser mais trabalhoso aqui neste exemplo. Então, a sugestão é fazer em relação a y para este caso. E você consegue perceber, né, só de olhar para a região aqui, já dá para perceber que o melhor é fazer em relação a y. Bom, primeira coisa, então, nós vamos... aqui já dá para ver que dá para ver porque o gráfico ficou bem feito aqui, a gente consegue perceber que onde estão os valores de y, né? O y varia de menos 1 a 2. Né? A gente já consegue perceber isso aqui pelo gráfico. Porém, nós vamos determinar analiticamente os limites de integração. Para determinar analiticamente os limites de integração, que é o correto, porque geometricamente pode ser que o gráfico não fique bem desenhado, né, e a gente não consegue visualizar bem. Então nós temos aqui o seguinte, olha, aqui nós sabemos que x é igual a y ao quadrado menos 3. Mas aqui nós sabemos que x é igual a y menos 1. Então basta a gente fazer igualar, né? Ou seja, y ao quadrado menos 3 é igual a y menos 1. Bom, e agora, né? Agora a gente pode fazer o seguinte, então vai ficar assim, ó. Y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. Eu já escrevi o delta aqui já, né? Igual a 0. Bom, calculando o delta, o valor de delta vai ser 1 mais 8, que é 9. Então, deste modo, nós temos que x vai ser igual a 1 mais ou menos raiz de delta, que é 3, sobre 2. Então, qual que é o valor? X não, né? Y, que é y. A gente está fazendo tudo em relação a y agora. Então, quais são os valores de y1 e y2? Então, o y1 é igual a menos 1 e y2 igual a 2. É o que nós visualizamos aqui, ó, menos 1 a 2. Então está aqui no gráfico, né? O gráfico ficou muito bem desenhado, então a gente já conseguimos perceber isso antes, mas é importante fazer a solução analítica, certo? Então vamos fazer aqui a integral. Então a integral, a área, né? A área vai ser dada pela integral de y igual a menos 1 a 2 do que? Qual que está à direita, né? Qual curva que está à direita? É a reta.
E a reta nos diz o seguinte, y menos 1, é em relação a y, né? Então isola o y. Então vai ser y menos 1 menos a parábola que é dada por y² menos 3 dy. Agora a gente está integrando em relação a y. Então vai ser igual, né, a integral de menos 1 até 2 de menos y², ou fazer aqui na ordem que apareceu aqui mesmo, né? Y menos y², esse menos 1 mais 2 em relação a y. E essa integral aqui nós já sabemos, né? Regra da potência, então isso aqui vai ser igual a y² sobre 2 menos y³ sobre 3 mais 2y aplicado de y igual a menos 1 a 2. Então a resposta para essa integral aqui vai ser dada por... Fazendo as contas, então nós temos aqui o seguinte, vai dar 2 menos 8/3 mais 4 menos meio mais 1/3, porque tem um menos aqui antes, menos 2, né? Tá aí. Bom, então fazendo as contas aqui, tirando o mínimo de comum, fazendo as contas, isso vai dar 10/3 mais 7 sobre 6. Certo? E isso vai ser igual a... vai dar 27/6, né? Então vai dar 9/2. Então isso vai ser igual a 9/2 unidades de área. É isso mesmo? Deixa eu ver. 20 mais 7, certinho. Então esta é a resposta para este exemplo. Deste modo, nós finalizamos esta videoaula sobre área entre curvas. Este exemplo é diferente dos exemplos que nós resolvemos anteriormente, porque neste exemplo nós fizemos a integral em relação a y e não em relação a x, como estávamos fazendo. Espero que vocês tenham gostado dessas videoaulas sobre área entre curvas e até a próxima videoaula.